Pois é, deixa eu só trazer uma informação, inclusive, complementar a essa, porque o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ele publicou uma nota apresentando as alegações do governo na aplicação dessas sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Ele justifica a medida com o que chamou de graves abusos de direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias, além de violações da liberdade de expressão. Pelas redes sociais, o republicano disse que as sanções são um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas e que as togas judiciais não podem protegê-los. Pela plataforma X, o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, Darren Beattie, disse que as autoridades brasileiras que atuaram junto a Moraes devem tomar nota da sanção imposta a ele. Beraldo, o que a gente pode refletir sobre consequências, de que maneira isso impacta na dinâmica, talvez, da justiça brasileira? Você entende que, a partir dessa decisão tomada pelo governo norte-americano, isso terá repercussões por aqui? Ou você acha que vão tentar tirar um coelho da cartola e capitalizar em cima disso, politicamente falando? Olha, Caniato, esse tipo de sanção que foi aplicada, a inclusão do nome do ministro Alexandre de Moraes, e que isso tem repercussão para sua família imediata também, na lista da OFAC, isso coloca o ministro como um pária no ambiente internacional. Ele passa a simplesmente ser recusado como cliente de qualquer instituição bancária que tenha relações com os Estados Unidos, o que inclui aí praticamente todas as instituições do mundo, salvo instituições de países como o Irã, Cuba, até a China. Hoje ele teria dificuldade em abrir uma conta tendo seu nome incluído na lista da OFAC. Então, esse tipo de sanção ela é muito grave. Eu queria lembrar um tema aqui, Caniato, que é a relação de Marco Rubio com o universo, esse universo terrível das trevas, da corrupção que tomou conta do Brasil. Marco Rubio conhece muito bem os efeitos nocivos da corrupção, porque ele, que é de família cubana, teve uma atuação fundamental para impedir que a Odebrecht continuasse atuando nos Estados Unidos. À época, ainda na sequência ali da Lava Jato, houve uma licitação para se construir um grande espaço que ia ter comércio, prédio de escritório e tal. Era um dos esforços que o governo da Flórida, que é o estado de Marco Rubio, estava fazendo para aquecer a economia ali já no pós-crise de 2008, a economia da Flórida patinando, e essa licitação foi vencida pela Odebrecht, e ele conseguiu impedir que essa obra fosse realizada, porque a Odebrecht, à época, estava realizando negócios com Cuba, e ele teve sucesso nessa empreitada que moveu contra a Odebrecht. O que aconteceu agora, já com a participação do ministro Alexandre de Moraes, nessa corte que temos hoje? Todos aqueles envolvidos nesses mega esquemas de corrupção estão sendo perdoados. Sequer as multas que eles concordaram e as empresas concordaram em pagar estão sendo honradas. Estão todos saindo como os bonzões, os grandes bem-sucedidos da corrupção brasileira, sem que a justiça os alcance. E aí não somos só nós, os brasileiros, que ficamos assistindo essas notícias com o nosso nariz de palhaço. Há também muita gente fora do Brasil observando tudo que está acontecendo aqui. Quando o governo brasileiro manda um avião da Força Aérea Brasileira resgatar corrupto em outro país para viver vida de madame no Brasil, isso está sendo observado e tem consequências internacionais, desmoraliza o Brasil. Portanto, essa ação de Marco Rubio terá continuidade, porque eles sabem muito bem o consórcio que se formou no Brasil
não apenas para atropelar o papel constitucional da Corte Suprema, mas também para aliviar, para tirar as penas de cima dessas empresas e desses indivíduos envolvidos num maior esquema de corrupção do mundo. O Brasil é um vexame e este vexame agora começa a ter consequências concretas. Agora, Koba, quando o Marco Rubio alerta para a possibilidade de ampliar essas sanções para outras autoridades, de que maneira isso repercute aqui dentro? Talvez a ideia fosse o quê? Que essas autoridades ou integrantes do judiciário tomem medidas diferentes daquelas que foram criticadas outrora. Dá para a gente fazer um exercício de maneira prática? Qual deve ser o impacto disso aqui? Dá para fazer um exercício sim, e isso está já como uma dica numa das manifestações de outros ministros. Estou falando da manifestação, talvez a primeira manifestação de um colega de corte, que foi a do ministro Flávio Dino, em que ele disse e deixa claro que as decisões de Alexandre de Moraes são referendadas pelo plenário por outros ministros, ou seja, ele não está só nas suas decisões. E aí, onde esse aviso do Marco Rubio pode impactar? Naqueles outros todos ministros que simplesmente vão lá e concordam com todas as decisões monocráticas que são tomadas e que eventualmente ofendam a direitos fundamentais, direitos humanos, principalmente os direitos humanos previstos em tratados internacionais, que o Brasil é signatário. Ou seja, se o ministro sancionado agora tivesse dado essas decisões monocraticamente e depois a corte como um todo tivesse revisado, tivesse reformado, principalmente no que diz respeito às violações, talvez não precisasse de um aviso. Eu imagino que seja essa a intenção do Marco Rubio em dizer que se trata de um aviso, de que estão atentos, vigilantes, os Estados Unidos da América em relação a violações de direitos humanos. E aí a gente entra na discussão. Será que esse aviso pode ser entendido como uma ameaça à soberania nacional? No meu ponto de vista, não. Por quê? Porque é uma decisão da lei americana, pelas autoridades americanas e que impactam as empresas e as atividades no território dos Estados Unidos. Ou seja, não tem violação à soberania nacional brasileira, porque mesmo com a sanção, as decisões do ministro Alexandre de Moraes estão valendo. Quem está preso continua preso, quem está investigado continua investigado, quem é réu continua réu, os processos que estão sob sua relatoria continuam no seu gabinete e nada vai mudar aqui no território brasileiro, justamente porque o Brasil é soberano. Mas, agora, se quiser qualquer atividade com os Estados Unidos da América e quem está sediado nos Estados Unidos da América, das empresas americanas, aí vai ter essas dificuldades. E outra coisa, né, principalmente em relação às sanções diretas, não ter visto americano, seja bem-vindo. O Brasil, se você pegar aí dos 200 milhões de brasileiros, a maioria convive todos os dias sem visto americano, muitos sem cartão de crédito, muitos sem acesso a esses investimentos no exterior. Então, assim, bem-vindo ao Brasil.